Ele sofreu de maneira incompreensível no Getsemane e no Calvário, por vocês. Sua expiação infinita é para vocês. Eu os exorto a devotar tempo todas as semanas, pelo resto de sua vida, para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para nosso curso, da expiação infinita, baseado no livro do Elder Callister, e nós vamos hoje para a nossa aula de número 20, e só lembrando para que os irmãos possam se inscrever, compartilhar aquilo que eu sempre falo, para que mais pessoas possam ser atingidas. Então vamos ao que realmente interessa, que é a nossa aula de hoje, a aula número 20. Nós vamos falar sobre a bênção da liberdade, a bênção da expiação que nos traz liberdade. A primeira coisa que Elder Callister comenta, o que é a liberdade? Então, Neff falou ainda sobre outra consequência, outra bênção que flui da fonte aparentemente inesgotável do poço da expiação. E ele diz, e porque são redimidos da queda, tornam-se livres para sempre. Então, através da redenção da queda, que foi proporcionada pela expiação, torna os homens livres para sempre. O elder James E. Talmage, aquele que escreveu Jesus o Cristo, ele diz, ele compreendia que sem a expiação não poderia haver liberdade. Proclamamos que a expiação realizada por Jesus Cristo é para todas as pessoas. É a mensagem de libertação do pecado e do seu sofrimento. O decreto de liberdade, a carta de livramento. Como todas as outras bênçãos da expiação, ela não está sozinha. Ela complementa, suplementa e se sobrepõe sobre as outras. O presidente Mackay, nós vamos usar agora mais uma referência dele, O poder de tornar-nos como Deus, a maior bênção da expiação, está integralmente relacionado ao poder de ser livre, porque, na verdade, o mais livre de todos os seres é Deus. O presidente David Mackay, que foi um profeta, observou que Deus não poderia tornar os homens semelhantes a ele sem torná-los livres. Se a expiação nos torna livres, com propriedade podemos perguntar, o que significa ser livre? Ser livre significa ser como Deus é. Os deuses são os mais livres de todos os seres, porque todas as coisas lhes serão sujeitas e terão todo o poder. Ele continua, eles agem por si mesmos em vez de receber ação. Era isso que a alma estava tentando nos dizer sobre Adão e Eva, que em algumas coisas eles se tornaram como deuses. Por quê? Porque eles discerniam o bem do mal e foram colocados em condições de agir segundo a sua vontade e prazer. A vida dos deuses tem uma motivação interna e não externa. Sua liberdade decorre de seu poder de agir de acordo com sua vontade, sem restrições, provenientes de uma fonte externa. Não há força externa que controle o seu destino. Não há limitação espiritual ou física que restrinja a sua expressão desejada. Se quiserem viajar à velocidade do pensamento, parece que conseguem. Se quiserem compreender todo o pensamento de toda criatura viva, eles podem. Talvez o façam automaticamente. Os deuses agem em vez de receberem a ação. Controlam todos os elementos em todas as esferas. Não são sujeitos a doenças nem ao clima inclemente.
ainda sobre o que é liberdade. Pelo contrário, todas as formas de vida, até os próprios elementos, submetem-se aos deuses. As Escrituras revelam que todas as coisas lhes serão sujeitas. E, portanto, eles estão acima de tudo. Os deuses não vivem esquecidos das leis, mas por meio da obediência eles dominaram as leis para que possam usá-las para cumprir seus propósitos. A liberdade é alcançada por meio de um processo, passo a passo, de obediente submissão à vontade de Deus. Consequentemente, quanto mais nos tornamos semelhantes a Deus, mais livres ficamos. A liberdade e a divindade são caminhos paralelos, na verdade, são a mesma estrada. É importante dizer que Deus é Deus porque Ele é completamente honrado. Significa que todos confiam nele porque sabem que ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. E era isso que Satanás queria, né? Quando ele disse a Deus, dá-me a tua honra, mas a honra não se dá, se conquista. E é isso que nós um dia teremos que conquistar. Para nos tornarmos deuses, teremos que ser completamente honrados, para que os elementos e todo o universo também respeitem as nossas decisões, como respeitam a Deus. Deus torna os homens livres. O homem jamais poderia desfrutar os plenos poderes do arbítrio sem a intervenção de Deus. Samuel disse ao povo de Zaraêmla: sois livres, tendes permissão para agir por vós mesmos, e depois acrescentou: Deus vos fez livres. A última frase é uma declaração que foi utilizada pelos profetas dos dois hemisférios ao longo de eras. O rei Benjamim ensinou: sob este nome, Cristo, vós sois libertados. Ele então deixou claro que não há fonte alternativa de liberdade. E não há qualquer outro nome pelo meio do qual podereis ser libertados. O Salvador ensinou que a verdadeira liberdade advém de se o Filho vos libertar. Paulo instou os santos da Galácia a reter sua liberdade com que Cristo nos libertou. Através da sua expiação, Cristo libertou a todos os homens. E nos últimos dias o Senhor declarou de modo inequívoco: eu, o Senhor Deus, liberto-vos, portanto sois verdadeiramente livres. John Donne visualizou com essa relação entre Cristo e a liberdade, dizendo: conduze-me a ti, Cristo, aprisiona-me, porque se não me cativares, jamais serei livre. A liberdade é descrita como poder ou arbítrio para agir por nós mesmos. Repetidas vezes o Senhor revelou a fonte desse arbítrio. Leí ensinou: o Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. Nos últimos dias, uma linguagem semelhante foi usada nas Escrituras. Eis que lhe permiti que fosse seu próprio árbitro. Mas como Deus nos investe com arbítrio? E que papel desempenha a expiação no processo de tornar-nos livres? Isto é mais fácil de compreender dissecando-se a liberdade em seus 4 principais componentes. A saber, a necessidade de um ser inteligente, o conhecimento do bem e do mal, a disponibilidade de escolhas e o poder de executar ou colocar em prática essas escolhas. São os 4 elementos, né? Então, o primeiro deles, a necessidade de um ser inteligente. Se a liberdade é a capacidade para agir por nós mesmos, não para receber ação, conforme sugerido por Leí, então, em algum ponto, precisamos ter a capacidade inata de tomar decisões, sobre as quais nossas ações se basearão. Em termos simples, não pode haver liberdade sem alguém que toma decisões, um ser inteligente. O homem é uma entidade consciente, pensante, portanto, ele satisfaz o primeiro requisito para a liberdade, que é ser um ser inteligente. Segundo, a necessidade de um conhecimento do bem e do mal.
Esse é um elemento indispensável da liberdade. O presidente Joseph Smith escreveu: ninguém é ou pode ser livre sem possuir um conhecimento da verdade e obedecer a ela. Moisés também escreveu: e a eles é dado distinguir o bem do mal, de modo que são seus próprios árbitros. A relação de causa e efeito entre a liberdade de um lado e o conhecimento do bem e do mal do outro é um tema comum abordado por muitos antigos profetas. Um desses profetas, Samuel Lamanita, declarou que as pessoas eram livres porque Deus permitiu-vos discernir o bem do mal. A primeira vez que o homem teve conhecimento do bem e do mal foi desencadeada na época da queda. O Senhor disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Eva expressou a verdade quando disse: se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos conhecido o bem e o mal. Sem a concessão de conhecimento, Adão e Eva teriam ficado confinados a um estado de inocência. À primeira vista, podemos ser levados a acreditar que a queda, independentemente da expiação de Cristo, foi quem proporcionou esse conhecimento suficiente para tornar o homem livre. Na verdade, ele foi um elo vital, mas foi apenas o início, o portal para o conhecimento. A queda abriu as portas que tinham sido seladas anteriormente e os olhos que tinham sido fechados previamente. No tocante a Adão e Eva, as Escrituras revelam que foram abertos os olhos de ambos. Isso era essencial, mas foi apenas o começo, não o fim da estrada. Com maior conhecimento vem a oportunidade para maior liberdade. Esse foi o testemunho do Salvador para os escribas e fariseus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Novamente, aqueles hipócritas deixaram de compreender sua mensagem e replicaram: nunca servimos a ninguém, diziam os judeus. Como estavam errados. Tinham conhecimento secular, mas não a verdade espiritual, que torna o homem livre. Eram mestres em errar o alvo. Novamente, sintonizaram o canal errado. Então o Salvador declarou com clareza inconfundível: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a essência da liberdade: conhecer o Salvador e obedecer às suas verdades. Ao fazermos isso, tornamos-nos livres do preconceito, da falsidade, do pecado, da contenda e de toda prática prejudicial ou natureza maligna conhecidas do homem. Então lembrem, e conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Por isso que Satanás quer sempre omitir a verdade, porque ao omitir a verdade, ele cega os homens e ele então os domina e os carrega, como diz a Escritura, lentamente para o inferno. Embora a queda tenha aberto a porta da estrada do conhecimento, foi a expiação que proporcionou o veículo para prosseguir nela. Por meio da expiação, somos purificados nas águas do batismo, tornando-nos elegíveis para o dom do Espírito Santo. É esse dom que nos guiará em toda a verdade. Ao passarmos a conhecer o Salvador e sua verdade, ampliamos nossa capacidade de ser livres. Isso acontece porque conhecimento é poder. E o poder em sua expressão suprema é divindade. E a divindade é a quintessência da liberdade. Lembre-se, conhecimento é poder. O terceiro elemento da liberdade é a disponibilidade de escolhas. O presidente David O. McKay observou: somente para o ser humano o Criador disse: podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Como Deus queria que o homem se tornasse como ele era necessário que primeiro ele se tornasse livre. Se não fosse pela expiação, não haveria escolha entre a vida eterna e a condenação eterna. A queda teria aberto a porta somente para uma única estrada.
a Escritura diz: nossa carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua terra-mãe para não mais se levantar. Nossos espíritos estariam à mercê do diabo para não mais se levantar. Essa era a consequência da queda, como a gente já estudou. Uma situação, no mínimo, muito sombria. Sem a expiação, todos seriam compelidos a participar desse programa sem outra opção. A queda, sem a expiação, nos levaria a saltar de um precipício no qual não haveria escapatória. Jacó explicou que essa preocupante possibilidade depois se regozijou dizendo: ó, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. Jacó prosseguiu dizendo que por causa do caminho de liberdade de nosso Deus, o inferno deverá libertar seus espíritos cativos e a sepultura deverá libertar seus corpos cativos. Aqui ele está falando do mundo espiritual. Lembra que a gente já estudou sobre isso, né? Que no mundo espiritual tem uma parte que também é chamada de inferno. E esse não é o inferno final, onde irão os filhos de perdição. É o inferno dentro do mundo espiritual. Mesmo estes, um dia, vão receber os seus corpos e vão ressuscitar, né? Ou para o grau teleste, ou para se tornarem filhos de perdição. Mas todos irão ressuscitar, estarão livres da morte por causa da expiação de Jesus Cristo. A expiação é o meio de libertação, o meio de livrar nosso corpo da sepultura, o nosso espírito do inferno, o meio de oferecer outra estrada, outra escolha e outra opção. O Helder Macon expressou em versos essa mesma verdade, dizendo: creio em Cristo, inclusive é um hino, né? Creio em Cristo que me salvou, das garras do mal me libertou. Leí ensinou que pelo fato de os homens serem redimidos da queda, tornam-se livres para sempre. Livres como? Para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte. Leí, então, rogou a seus filhos que confiassem no grande mediador e escolhessem a vida eterna. Caso contrário, advertiu ele, o diabo terá poder para escravizá-los e reinar sobre eles em seu reino. Então o homem é livre, mas ele é livre somente para escolher. Ele não é livre para escolher as consequências dos seus atos. Ele pode escolher, mas as escolhas o levarão para algum lugar, ou bem ou mal. A mensagem é clara: podemos aceitar a expiação, uma escolha que conduz à vida eterna, à suprema liberdade, ou podemos aceitar o caminho do maligno, uma escolha que nos conduz à destruição, às correntes e ao cativeiro, à suprema escravidão. Deixaremos então de nos tornarmos livres se escolhermos esse caminho, porque estaremos sujeitos ao diabo. Se escolhemos o Senhor, ele nos dá mais liberdade. Se escolhemos Satanás, ele aperta o laço até que estejamos em suas garras. O profeta Jacó concluiu seu belo discurso sobre a expiação, encorajando o seu povo a animar-se. Afinal, explicou ele, sois livres para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da vida eterna ou o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Essa liberdade de escolha vem por meio da expiação de Jesus Cristo. Foi isso que lhe ensinou, ao dizer, o Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. E o homem não poderia agir por si mesmo a menos que fosse atraído por um ou por outro. Então, são as oposições. E tem que ter uma oposição. O homem tem que ter o poder de escolher. E isso faz parte dos elementos eternos. O quarto elemento agora, para uma plenitude da liberdade, é o poder de executar ou de colocar em prática as escolhas que temos diante de nós.
Podemos ter conhecimento do bem e do mal, podemos até ter as escolhas diante de nós, mas a menos que tenhamos o poder de executar, o poder de realizar, então nossa liberdade é apenas uma farsa. Lembra que era isso que Satanás queria, né? Tirar de nós o arbítrio, o poder de escolher, e não seríamos então livres. De certa forma, somos como um astrônomo que a olho nu contempla o céu estrelado com a intenção de localizar Netuno. Por mais que vasculhe os céus, por mais atento que seja seu olhar, ele procurará em vão. Agora, lhe deu um telescópio, e que bela visão ele poderá contemplar? A questão não é o conhecimento, porque ele sabe precisamente o local em que se encontra o astro no céu. A questão não é a escolha, porque ele tem a opção de olhar ou de não olhar, sem restrições. A questão é simplesmente de capacidade, o poder de ver. Deus tem um imenso estoque de telescópios espirituais, aparelhos auditivos, cápsulas do tempo e ferramentas que ampliam nossa capacidade para enriquecer nossa vida e tornar-nos livres para ver e ouvir e fazer sem restrições. Todos os homens têm algum poder proveniente de Deus. O Senhor declarou: os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar muita retidão, pois neles está o poder e nisso são seus próprios hábitos. Como podemos ampliar esse poder? A história há muito confirmou que o conhecimento é o precursor do poder. Foi o conhecimento que expandiu o espaço, conquistou as doenças, acelerou a velocidade de locomoção e revolucionou nossos meios de comunicação. Deus não despreza esses poderes adquiridos a partir do aprendizado secular. Ele incentiva essa busca. Ele nos convida a dominar tanto as coisas do céu como as da terra. Ao estudar os melhores livros, ele oferece inspiração para auxiliar-nos nessa busca. Embora Deus seja sem dúvida um defensor do conhecimento terreno, ele também quer que saibamos que os poderes de uma fonte mais elevada fluem da aquisição de verdades espirituais. Foi esse poder espiritual que abriu o Mar Vermelho, que fez com que o sol parasse, que os rios mudassem de curso e que as montanhas fugissem. Essa força invisível acalmou o mar turbulento, aquietou a tempestade violenta, obrigou os céus fechados a derramarem suas pérolas ocultas de orvalho e que, em resumo, controlou, dirigiu e governou todo o elemento nativo do universo. Onde a ciência titubeou e até falhou, esse poder divino preencheu a lacuna e, quando era a vontade de Deus, curou aqueles que não podiam encontrar alívio físico. Esse poder é de tamanha magnitude que penetrou e abrandou até o coração daqueles que eram conhecidos como povo selvagem, duro e feroz. Tanto o poder terreno quanto o espiritual, que no final são um único poder, constituem o poder da divindade, porque os deuses terão todo o poder. Com cada novo poder adquirido, desenvolvemos maior controle, não apenas dos elementos, mas também do nosso destino. Desse modo, tornamo-nos o agente e não o recebedor de ação. A causa mais do que o efeito. Agimos por nós mesmos em vez de receber ação, e dessa maneira nos tornamos livres. Embora o conhecimento seja essencial para a aquisição de poder, ainda há outro ingrediente, frequentemente ignorado, e às vezes até ridicularizado, que é um pré-requisito para se receber os poderes mais elevados, os poderes necessários para desfrutar uma plenitude de liberdade. Qual é esse poder? É a obediência. Alguns podem argumentar que a liberdade decorre da ausência de leis ou restrições.
Eles argumentam que a liberdade, em sua forma mais pura, é o direito de fazer qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer lugar, sem consequências. Há uns 2.500 anos, Nefe profetizou a respeito de almas desorientadas que ensinariam: comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. Não parece irônico que essa filosofia seja de autoria do próprio mestre feitor de escravos. Ele que foi expulso do céu, que foi privado de um corpo, que ficará preso por 1000 anos e que no final será banido para as trevas exteriores. A liberdade que ele promete é ilusória, é uma miragem no deserto, é a própria condição que sempre esteve fora de seu alcance. Foi a mesma mentira contada por Caim depois que ele matou seu irmão Abel. Estou livre, disse ele. Na verdade, ele nunca esteve tão preso. Era servo, sim, escravo do pecado. As Escrituras descrevem muitas e muitas vezes o verdadeiro estado daqueles que adotam essa filosofia mundana. Eles também se tornam escravos do pecado, presos por correntes eternas e sujeitos ao cativeiro, à morte e ao inferno, o contrário de um abençoado estado de liberdade. Como então o Senhor se propôs a tornar-nos livres? A resposta é a obediência. Na verdade, Brigham Young indicou que não há outro modo. Ao exercermos total obediência, tornamo-nos escravos? Fez uma pergunta. Não, esse é o único modo na face da terra pelo qual nos tornamos livres. Ao contrário do que muitos acreditam, a obediência não é uma antítese da liberdade, mas o alicerce dela. Charles Kingsley diferenciou a visão que o mundo tem da liberdade e a visão do Senhor. Diz ele, há duas liberdades. A falsa, em que a pessoa é livre para fazer o que quer fazer, e a verdadeira, em que ela é livre para fazer o que deve fazer. Leí se referia a esta última quando aconselhou seus filhos, Lamã e Lemuel, dizendo, dai ouvidos aos seus grandes mandamentos. Disse ele, e se fizerem isso, o diabo não terá poder para reinar sobre vós. Doutrina e Convênios nos diz o mesmo. A lei, ou poderíamos dizer os mandamentos, também nos liberta. Jacó disse a seu povo, sois livres para agir por vós mesmos. Depois ele lhes ensinou os meios, não apenas para manter sua liberdade, mas para ampliá-la, dizendo ele, reconciliai-vos com Deus. O Senhor anunciou que ele fez Adão seu próprio árbitro e depois compartilhou a divina continuação para manter e desenvolver esse arbítrio, dei-lhe mandamentos. Em outras palavras, se não houvesse mandamentos sem obediência a eles, o homem em breve veria seu recém-adquirido arbítrio em declínio irreversível. Os mandamentos não são mais restritivos para o homem espiritual do que os sinais de trânsito para o motorista. Tampouco proíbem nosso progresso. Pelo contrário, eles o ampliam, servindo como marcos ou sinais orientadores para ajudar-nos a encontrar e alcançar nosso destino. O Senhor falou ao profeta Joseph Smith a respeito de um novo mandamento. E depois acrescentou, ou em outras palavras, dou-vos instruções sobre como agirdes perante mim, a fim de que isso se transforme em nossa salvação. O Senhor anunciou que ele fez de Adão seu próprio... já falamos sobre isso, né? Esse certo número de verdades espirituais que parecem ironias irreconciliáveis para o mundo secular, a humildade gera força, a fé nutre a visão e a obediência resulta em liberdade. Há um teste simples, porém, pelo qual podemos descobrir por nós mesmos a veracidade desses preceitos espirituais. O Senhor revelou: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Em termos simples,
Se formos obedientes à vontade de Deus, vivenciaremos uma liberdade recém-descoberta em nossa vida. Se formos desobedientes, a liberdade será a estrela que jamais alcançaremos. Como foi mencionado, a liberdade exige um conhecimento do bem e do mal, a disponibilidade de escolher e o poder de executar ou colocá-la em prática. Cada uma dessas coisas ampliada pela obediência à vontade de Deus. Ao obedecermos às leis de Deus, recebemos maior conhecimento do plano de Deus. E com maior conhecimento vem maior capacidade de sermos livres. Isaías ensinou que se dermos ouvidos ao Senhor, receberemos mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. A promessa feita aos que obedecem à palavra de sabedoria é de que eles encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento. O Senhor deixou claro que a aquisição de conhecimento não era meramente uma busca intelectual, porque ele disse: aquele que guarda seus mandamentos recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. A obediência traz esse tipo de conhecimento que é indispensável para a liberdade divina. É por isso que o Senhor prometeu que se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Principalmente a inteligência espiritual, o conhecimento espiritual. A obediência destranca as portas do conhecimento. O conhecimento é um pré-requisito para a divindade, e a divindade é o apogeu da liberdade. A obediência também amplia a lista de nossas escolhas. Se não formos obedientes, não temos a opção de ser batizados, não temos a opção de receber o sacerdócio, não temos a opção de receber nossa investidura ou de ser selados no templo. Todas as quais são coisas necessárias em nossa transformação no mais livre de todos os seres, a saber, deuses. Mas a obediência faz bem mais que isso. Também gera poder, outro vínculo fundamental para a liberdade. A obediência destranca as portas do conhecimento. O conhecimento é um pré-requisito para a divindade e a divindade é o apogeu da liberdade. A obediência também amplia a lista de nossas escolhas. Se não formos obedientes, não temos a opção de ser batizados, como a gente já falou, de receber o sacerdócio e assim por diante. Mas a obediência faz bem mais que isso. Também gera poder, outro vínculo fundamental para a liberdade. O poder vem por meio da obediência. Adquirimos poder sobre os elementos quando obedecemos às leis de Deus. É por isso que o Senhor disse aos obedientes: e então serão deuses, porque terão todo o poder. Depois ele divulgou o segredo para essa realização. A não ser que guardeis minha lei, não obtereis essa glória, falando da exaltação. A obediência é um dos principais pontos chaves que destravam o poder da divindade, proporcionando liberdade em sua mais plena e maior medida. A obediência não é inimiga da liberdade. Pelo contrário, é a melhor amiga da liberdade. O Senhor declarou: ouvi minha voz e segui-me, e sereis um povo livre. O profeta Joseph Smith identificou o elo entre a expiação e a divindade, e a obediência na terceira regra de fé, onde ele diz: cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. O produto final desta obediência, o produto final de uma vida obediente, é o poder. Não o poder tirânico do ditador, nem o poder emocionalmente carregado do demagogo, nem o poder irreverente e decadente do charlatão, mas o puro e benevolente poder de um Deus. Ironicamente, se quisermos esse poder, precisamos seguir os mandamentos com exatidão. Quanto aos desobedientes, o Senhor profetizou qual seria seu destino.
Onde eu estou, eles não podem vir, porque não têm poder. A obediência às leis e ordenanças do Evangelho proporciona mais conhecimento, uma multiplicidade de escolhas e um maior poder para executar. E todas essas coisas resultam em maior liberdade. É a expiação, porém, que dá consistência e significado a essas leis e ordenanças. Que vitalidade teriam os princípios da fé e do arrependimento sem a missão do Salvador? Que poder purificador teriam as águas batismais se não houvesse a expiação? Que poder de cura teria o sacramento se não tivesse havido redenção? Que longevidade teriam os poderes de selamento se o Salvador jamais tivesse condescendido? A obediência a essas ordenanças e leis sem a expiação seria um gesto vazio. A expiação de Jesus Cristo abriu as comportas do conhecimento espiritual por meio do batismo do dom do Espírito Santo. Ela proporciona uma gama de escolhas desde o cativeiro do diabo, de um lado, até a vida eterna e divindade do outro. Ela deslancha poder sobre poder para os santos humildes que guardam as leis e as ordenanças do Evangelho. Cada qual encontra sua força sustentadora no sacrifício expiatório. A expiação de Jesus Cristo é a força nutriz de cada um dos elementos que proporcionam a liberdade. O profeta Brigham Young lhe disse: a diferença entre o justo e o pecador, a vida eterna ou a morte, a felicidade ou a miséria é esta: para que os que forem exaltados não haverá limites ou restrição de seus privilégios. Isto sim que é liberdade. Leí compreendia essa gloriosa verdade. Ele declarou que, graças à redenção de Cristo, os homens se tornariam livres para sempre. Então, através da expiação, podemos nos tornar livres para sempre. Sem a expiação, estaríamos à mercê de Satanás e seus anjos. Se os irmãos quiserem, essas foram as escrituras que foram usadas nesse capítulo e também as referências que foram usadas pelo Elder Callister. Ok? E aqui nós encerramos mais uma aula. Estamos quase chegando ao fim do livro, dos capítulos do livro. E agradecemos por estarem conosco e deixamos essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.